Olá, tudo bem? Nessa aula você vai aprender a fazer uma carteirinha multiuso. E vai ficar assim essa carteirinha. Com botão. Vamos lá para o passo a passo? A medida do tecido vai ser esta medida aqui, 23 por 14. Então, é 23 de altura por 14 de largura. 2 vezes no tecido e uma vez na manta. Tanto faz R1 ou R2. O que diferencia as duas, R1 e R2, é a cola. A R1 tem a cola de um lado só e a R2 dos dois lados, tá? Então, tanto faz você utilizar essas duas. E aí, você pega, passa o tecido em cima da manta. Para você saber, o lado da cola é o lado mais áspero. Aí você coloca o lado áspero para cima, o tecido em cima da manta, passa para ela grudar. Aí eu vou pegar esse outro tecido aqui, virar ele para baixo. Aí vai ficar direito com direito. E aí a gente vai deixar um espaço aqui de 4 dedos. Se quiser riscar, marcar aqui do lado, pode marcar. Ou se quiser colocar um alfinete para fazer a marcação, que a gente sempre acaba esquecendo e costura tudo. Aí coloca aqui para marcar. Esse espaço aqui não costura. Aí vamos costurar daqui por toda a volta e para aqui. Sempre dê uns 2 retrocessos aqui, ó. Iniciando aqui, você dá uns dois retrocessos, e quando terminar aqui, você dá uns 2 retrocessos, porque na hora de desvirar, não descostura. Então, vamos lá para costurar. Costure com um pé de máquina. O pé calcador tem que estar rente ao meu tecido. Isso é um pé de máquina. Pra gente fazer essa aba aqui em curva, eu gosto sempre de costurar primeiro, para depois fazer a minha curva aqui. Porque o tecido já tá fixo no restante da peça, então deixa o acabamento bem mais bonito quando você faz este processo. Então, eu pego qualquer coisa circular que você tiver aí, que seja um pouco menor, tá? Não vai pegar uma fita adesiva, porque a curva vai ficar muito grande. Como a peça é pequena, então vou pegar um conezinho de linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou virar aqui para ficar melhor de visualizar. Vou colocar aqui até que o cone encoste nesta costura e nessa costura, e vou passar um risco nesta ponta aqui também. Lembrando que a aba é da parte de cima, tá? Essa parte que a gente deixou abertura é a parte de baixo, então a aba vai ficar para cima. Aqui é a mesma coisa. Tenho que deixar o cone encostando aqui e encostando aqui. E vou riscar. Agora, nós vamos começar a costura daqui, dessa parte. Vim para a curva. E acompanhar essa costura daqui de cima. Aí, venho para a curva e desço um pouquinho aqui.
Então, vamos lá costurar. Se você não tem prática de fazer a curva, você deixa a agulha bem lá embaixo do tecido e vai virando devagarinho, dando 3 pontinhos, fazendo a curva aqui, virando o tecido. Dá 3 pontinhos e vira o tecido, com a ajuda do pé calcador aqui, ó, que você levanta para poder movimentar. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Levantou o pé calcador, virou um pouquinho, sempre acompanhando o risco que a gente fez. 1, 2 e 3. Vira um pouquinho. E vai fazendo assim em toda a curva. Chegou aqui, ó, vira para acompanhar essa linha aqui, essa costura que a gente fez. Aqui é a mesma coisa, vira um pouquinho, dá 3 pontinhos. Bom, já costurei, eu cortei uma parte aqui, mas eu vou explicar como que eu faço aqui. Tiro um pedacinho da manta aqui, ó, para quando a gente desvirar a peça e costurar o buraquinho, para não ficar aquele excesso de tecido. Aí eu cortei aqui, ó, tá vendo? Cortei um pedacinho da manta. Rente essa costura aqui que a gente fez, ó. E aqui, ó, pra ficar certinho aqui, ó, pra gente colocar o tecido pra dentro e passar, e depois passar a costura, o que que a gente faz? Vem com a tesoura aqui, não tem essa costura e essa costura, a gente pega a tesoura, corta até rente essa costura aqui, ó. Vai com a tesoura até lá e corta. Aqui a mesma coisa. Só não pode passar da costura, tá? Tem que ser aqui um pouquinho rente a costura. Aí corta e aí vai ficar assim. Certinho para dobrar. Aí eu venho aqui, ó. Corto o excesso de tecido. Não posso cortar muito rente a costura, porque na hora de desvirar, aí vai ficar aparecendo a linha. Aí nos biquinhos aqui eu corto na diagonal, ó, desse jeito. E vou cortando por toda a volta. Quando chegar na minha curva, eu posso usar a tesoura de picote, porque fica um acabamento bem feito na hora de desvirar a peça. Se você não tem a tesoura de picote, você pode dar uns piques aqui, você corta aqui o excesso, acompanhando a curva, e dá os piques aqui na curva, tá? Aí é só desvirar a peça. Vou desvirar. Eu utilizo um pincel, mas se você tiver alguma coisa mais pontudinha assim, você utiliza. Eu não recomendo utilizar a tesoura, porque o biquinho aqui, ó, pode furar o tecido. Agora, ó, depois que já ajeitou o tecido, a peça aqui, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses dois excessos de tecido e colocar para dentro. Ó, eu pego esse aqui primeiro. Vou levar ele lá para dentro. E esse aqui, vou virar aqui, ó. E também vou colocar lá para dentro.
Aí, olho aqui, ó. Eles têm que estar acompanhando aqui, tá? Senão vai ficar torto. Então, dá uma ajeitada certinho. Aí, se quiser colocar o prendedor aqui ou um alfinete, pode colocar. Aí, a gente passa o ferro em toda a peça e vamos costurar daqui até aqui. Costurei aqui bem na beiradinha. Agora, a gente vai fazer uma medida daqui para baixo, para poder fazer a aba. Aí, você pega uma régua que você tiver disponível em casa e vamos medir daqui para baixo 6 centímetros. Ó, 6 centímetros. Ver se tá certinho aqui. Deu 6 centímetros. Permaneço com a minha régua aqui e vou pegar essa parte de baixo e deixar encostar aqui na minha régua, ó. Porque aí você deixa ela certinho aqui, bem retinha. Aí, ó, aperta aqui, ó, pra ficar tudo certinho. Essa parte aqui tem que ficar certa, esta aqui também. Ficou certinho? Tiro a régua e seguro. Agora, pego um alfinete ou pego o prendedor. Coloco aqui, ó. Eu gosto de colocar aqui na parte de baixo, que é onde não vai a costura. Aí, seguro aqui. Mas se você quiser colocar o alfinete aqui, pode colocar, tá? Eu gosto de colocar aqui embaixo, pra não atrapalhar da gente costurar aqui. Aí, eu vou costurar daqui, dando retrocesso, subo, faço a minha curva, desço e dou retrocesso aqui. Aí, a gente terminou de fechar a carteirinha. Então, vamos lá costurar. Vou costurar aqui, ó, bem na beiradinha. Se ficar difícil de costurar, porque tá um pouquinho mais alto, com a ajuda da tesourinha, eu ponho aqui, ó, e empurro o tecido, tá? Mas cuidado pra tesoura não pegar na agulha. Aí, nós vamos colocar o botão. Pra gente colocar o botão, eu vou centralizar meu botão aqui. Então, eu venho, dobro, uno essa parte com essa parte. Dobro. E vinco aqui, ó. Se eu quiser passar aqui o ferro, pode passar. Ó. Ficou meu vinco aqui. Aí, eu vou medir aqui, mais ou menos, uns 2 centímetros. Se você quiser marcar, pode marcar. Ou fazer assim direto. Pode fazer. Aí, empurro o furador. Pego essa parte aqui, pontuda do botão. Coloco ela aqui, ó. Enfio aqui, ó. E empurro um pouquinho o tecido. Depois, eu venho com essa parte aqui arredondada, o buraquinho é menor. Eu costumo colocar sempre esse do buraquinho menor em cima e do buraquinho maior, tá vendo? Embaixo. Então, o menor a gente vai colocar em cima. Aí, venho aqui, ó, coloco o meu botão. Bem aqui, ó, bem dentro dessa parte pontuda aqui. Aí, seguro, dou uma apertadinha
e vou pregar o meu botão. Não aperta muito, tá? Porque senão o botão corre o risco de depois sair. Aperto aqui. Aí eu venho aqui, ó, abaixo a minha aba até onde eu quero. E aperto aqui, ó. Vai ficar a marquinha do buraquinho. Aí eu pego o meu agulhão e vou furar. Cuidado para não passar para esse lado aqui. Então, eu levanto aqui, ó. Esse círculo aqui, a gente procura centralizar mais ou menos para poder furar. Cuidado para não furar o dedo, ó. Eu abro aqui para não pegar nessa parte aqui. Então, vou lá e empurro. Agora, vamos colocar o outro botão, ó. Essa parte pontuda tem que entrar dentro do buraquinho. Encaixo aqui e dou uma apertadinha. Agora, vou pregar o botão. E a carteirinha ficou pronta. Agora, faça sempre o teste pro botão, para ver se o botão não vai sair, ó. Sempre faça o teste. Fez o teste, cabe o cartão, dinheiro. E vai ficar assim. Se você quiser aumentar as medidas, pode aumentar. É o mesmo processo, você só vai aumentar as medidas. Me segue lá no Instagram, @costurartedatati. Lá tem muitas peças para você se inspirar. Tem dicas de costura. Não esquece de curtir esse vídeo, porque aí o YouTube vê que o vídeo é relevante e sugere para mais pessoas. Sem enrolação, bora para a próxima aula.